Olá amigos, amigas, bem-vindos ao canal da Equilíbrio Educação e Saúde, aqui Maurício Dourado, fisioterapeuta. Hoje eu queria ter uma conversa com você, quer seja você atleta, fisioterapeuta, estudante, tá? De uma forma que a gente tem de sistematizar a lesão na prática clínica. Existem várias, a gente pode falar da localização, do tecido envolvido, do mecanismo, mas eu queria falar de uma outra forma que a gente tem de raciocinar e classificar a lesão, né? Aquelas lesões em que a gente tem um trabalho preventivo, a gente se antecipa à lesão, as lesões a gente diz preveníveis, né? E aquelas lesões que, por mais que você se esforce, que você trabalhe, tá? Não tem como prevenir, tá? Quer seja ela de alta magnitude de energia cinética, um trauma muito violento, quer seja ela muito esdrúxula, muito fora do contexto do esporte que a gente está cuidando, que a gente está assistindo. Vou começar por esse tipo de lesão, né, trazendo para a nossa memória um fato recente, aconteceu agora final de agosto, começo de setembro, no American Open, no Aberto dos Estados Unidos. O tenista número 1 do mundo, ele não está satisfeito com o resultado de uma medida do juiz, e ele vai extravasar e bate na bola, e a bola é projetada em direção a uma árbitra de fundo de quadra, uma árbitra de linha, e atinge a garganta da árbitra, né? Bom, isso está no campo das lesões completamente esdrúxulas, né? Você vai ver a curva de frequência disso aí é baixíssima, tá? Então, aqui na prática clínica, a gente não faz nenhum exercício para prevenir, né, boladas na garganta. Isso não faz parte do nosso arsenal terapêutico, do nosso raciocínio clínico. Uma vez que haja a lesão, uma vez que ocorreu o traumatismo, você vai assistir, né, o paciente, no caso a moça, né, você vai adotar os cuidados para que as vias aéreas dela fiquem íntegras, permita a passagem de ar, mas pensar em prevenção para esse incidente é extremamente complicado, não está na dimensão clínica. Ora, Maurício, então aonde é que está? Né? Está na educação, certo? Então, em alguma medida, né, o atleta tem que saber que aquela é uma atitude que envolve risco e ele tem que tomar a decisão crítica se ele vai assumir esse risco para si ou não, certo? Então, no regulamento consta que se ele causar dolo, se ele causar dano a algum árbitro, ele é passível de sanção, inclusive a expulsão, que foi o que acabou acontecendo com ele. Ele foi sumariamente expulso do torneio, tá? Então, a gente trata esse tipo de lesão, imprudência, imperícia, alta energia cinética, a gente trata isso por meio do fair play, do jogo justo, do jogo limpo, e a gente coloca isso no regulamento. Trazendo para o universo do futebol, né, a gente sabe que carrinho por trás é um risco muito grande de lesão em ligamento de tornozelo e joelho, são lesões severas, geralmente envolvendo tratamento cirúrgico, né, e que podem abreviar a vida de um atleta, a vida profissional de um atleta. Então, o peso, o custo disso é muito alto, então você proíbe o carrinho por trás, você coloca isso no regulamento e você trabalha em cima de educação para atletas, para treinadores, para toda a equipe de suporte, dizendo que não pode fazer carrinho por trás. É uma forma de prevenção, tá? Você pega uma medida de alto risco e diz que ela não faz parte do esporte, ela é proibida do esporte. Outros esportes têm outras regras que proíbem algumas técnicas, algumas manobras que aumentam o risco, né? Esporte de arte marcial, alguns não permitem que haja estrangulamento e por aí vai, tá? Mas, conforme eu falei para vocês lá no começo desse nosso encontro, nós temos um grupo de lesões que a gente sabe que eles possuem grande afinidade com a prática esportiva que você escolheu, tá? Faz parte da história do esporte um aumento da frequência, um aumento da incidência daquela queixa, daquele agravo, daquela lesão em praticantes de determinada modalidade esportiva. E aí, mais uma vez, nesse mesmo tempo, nessa mesma linha temporal, finalzinho de agosto, começo de setembro,
Aqui em Salvador nós tivemos a notícia de um famoso cantor de axé que teve uma lesão jogando tênis. Mais uma vez, tênis. Tá? Que lesão foi essa? Foi uma ruptura, uma fratura, uma solução de continuidade no tendão calcâneo, no tendão de Aquiles. Tá? Aquele tendão que sai da batata da perna, né? da panturrilha, do tríceps sural, okay? Em direção ao osso calcâneo. Tá? Ele se rompeu, provavelmente depois de uma contração brusca, tá? E a violência, a energia cinética envolvida nesse episódio é tão grande, o ricochete do tendão subindo pela contração muscular é tão grande que pode-se ouvir um pop, pode-se ouvir um estalido, e o paciente ele costuma relatar de que parecia que alguém tinha jogado uma pedra no calcanhar dele, que a sensação dele foi que ele tivesse recebido uma pedrada, tá? Daí o nome Síndrome da Pedrada. É uma lesão incapacitante severa, tá? Tem, se não for tratada, o tratamento, a abordagem é cirúrgica, tá? Envolve ali em algum momento um sofrimento / dor, tá? Mas a notícia boa é de que a recuperação pós tratamento cirúrgico e fisioterapia imperiosa, traz boas medidas, o paciente se recupera funcionalmente, ele volta a jogar, ele volta a praticar. Tá? Alguns pacientes desenvolvem, a experiência é tão traumatizante que ele desenvolve o que a gente chama de cinesiofobia, medo de movimento. O cara fica com medo de botar carga em cima, medo de contrair, medo de acontecer o mesmo fenômeno de novo. E aí, mais uma vez, o grande barato é que essa lesão, apesar de severa, ela é prevenível. A gente tem como detectar ela antes. Existem alguns sinais que nós conseguimos detectar e a gente pode confirmar isso com um exame de imagem. Tá? Então, basicamente o seguinte, o seu tendão de algumas pessoas, ele experimenta um processo de degeneração, ele experimenta uma tendinose que pode ou não ser acompanhada de tendinite, pode ou não ter inflamação, tá? Pode ou não ter dor, mas a degeneração está lá. Alguns fatores indicam para a gente, nós fisioterapeutas, que você está em risco, que o risco é elevado. A própria atividade, o tênis, a idade, a partir dos 45 anos, né? O tipo de pisada, né? E a posição da sua pelve, tá? E algumas pessoas ainda dizem para mim, mas por que eu tive essa lesão? Se eu praticava, se eu treinava, se eu malhava, e aí vem também o tipo de treino, né? Quando você está jogando tênis, quando você está fazendo esporte de explosão, você usa o músculo de uma forma bem dinâmica, que é bastante diferente daquilo que você faz num treino de força. O treino de força, geralmente, você faz pouca duração, alta intensidade e privilegia um tipo de contração que é levantar o peso, né? Na prática esportiva você vai precisar fazer um movimento a favor da gravidade, sustentar e fazer esse movimento contra a gravidade de forma freada e controlada. E isso só se aprende praticando, tá? Então fica a dica para você, tá? Você não precisa ter determinadas lesões. Passa aqui, a gente lhe avalia, a gente detecta os riscos que estão elevados, a gente faz intervenção antes do risco virar lesão, tá? Deixa para seguir o cantor de axé somente em coisa boa, somente atrás do trio, somente quando o carnaval estiver liberado e a gente puder mais uma vez estar celebrando junto, tá? Te espero aqui, sem lesão, para a gente fazer uma boa avaliação, detectar os riscos e permitir que você jogue sua atividade esportiva, sua prática esportiva por longos períodos, afastado das lesões. Ok? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.